E minha amiga, Deus abençoe a sua vida em o nome do Senhor Jesus. E a paz do nosso Deus vem estar no seu coração. Eu venho através desse vídeo levar até você uma palavra, uma mensagem que eu tenho a certeza que irá abençoar a sua vida e irá abençoar também toda a sua família. Eu estou com a minha Bíblia aqui aberta no livro de Atos, no capítulo 22 e no versículo 12. Livro de Atos, capítulo 22, versículo 12, que diz assim: um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Aqui o apóstolo Paulo, ele está relatando o que aconteceu com ele quando ele teve o seu encontro com Deus, quando ele teve o seu encontro com o Senhor Jesus. Saulo era um homem que ele, na verdade, ele era contra o Evangelho, ele era contra os cristãos, ele perseguia os cristãos. Saulo, ele matava os cristãos, ele perseguia os cristãos, porque ele era contra os cristãos, ele era contra os evangélicos, né? Nós chamamos de hoje de evangélicos. Mas a Bíblia diz que Saulo, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E a Bíblia relata aqui que um homem chamado Ananias foi ter com ele, visitar ele, e falou para ele que ele recuperasse a sua vista, porque o apóstolo Paulo, então Saulo, quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, a Bíblia diz que uma luz apareceu no caminho dele e ele ficou cego. Essa luz o cegou. E quando Ananias, ele foi ter com Saulo, ele disse, Saulo, irmão, olha só, um homem que era perseguidor, um homem que era contra o Evangelho, na verdade, Ananias, que era um homem de Deus, um homem que servia a Deus, chamou ele de irmão. Está vendo? Chamou ele de irmão. Por quê? Porque viu que ele estava transformado. A Bíblia diz que Saulo, que era um homem que era contra os cristãos, ele já estava orando, ele já estava buscando a Deus, né? Porque Deus havia transformado o seu coração, a sua mente. E a Bíblia diz que ele disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Quer dizer, ele estava cego. Ele recebeu novamente a vista. Ele recebeu uma nova visão, uma visão nova. Saulo, na verdade, quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele deixou de ser aquele homem vingativo, aquele homem perseguidor dos evangélicos, dos cristãos, e passou a ser um homem de Deus. Deus deu a ele uma nova visão, uma nova vista. E é isso que Deus faz quando a pessoa tem um encontro com Deus. Deus dá uma nova visão para a pessoa. Deus dá uma nova vista, né?
Porque, na verdade, a pessoa que não serve a Deus, a verdade é que a pessoa é cega. É cego, né? A Bíblia diz que é obscurecido de entendimento. A pessoa é cega no seu entendimento. A pessoa é cega. E aí ele diz: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, quer dizer, Ananias disse para Saulo, então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Quer dizer, Paulo, olha que coisa maravilhosa. Saulo, um homem que era contra o evangelho, um homem que era contra os cristãos, um homem que perseguia os cristãos, né? Que matava os cristãos, ele agora tinha que ser testemunha do seu encontro com Deus, da sua experiência com Deus. Olhe como Deus faz, né? Olhe como Deus faz. Deus escolheu Saulo, perseguidor, né? Perverso, incrédulo, ímpio, pecador, e Deus escolheu ele. Deus não podia escolher outro. Deus não podia escolher outra pessoa, uma pessoa que se simpatizava com os cristãos, não. Deus escolheu ele, justamente ele. Mas Deus escolheu ele em que objetivo? Qual o propósito de Deus escolher Saulo? Está aqui escrito: de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Está vendo? Quer dizer, Deus escolhe o homem, Deus escolhe a mulher, né? Para que o homem e a mulher conheçam a vontade dele. Conheça. Quantas são as pessoas que não conhecem a vontade de Deus? Quantas são as pessoas que não conhecem a Deus? É aquela pessoa que ela só faz ouvir. Ela ouve a história de Abraão, ela ouve a história de Jacó, ela ouve a história de José, mas ela mesma não tem a história dela. Ou às vezes a história da pessoa é de fracasso, de doença, de sofrimento. Não é uma história de vitórias. Porque Saulo, meu irmão, minha irmã, ele tinha uma história de perseguição, história de perseguidor, né? Mas Deus fez para ele uma nova história, virou uma página na vida dele e fez uma nova história. E observe que a Bíblia diz que Deus escolheu ele para que ele conhecesse a sua vontade. E no versículo 15 diz: porque terás de ser sua testemunha, está vendo? Diante de todos os homens. Quer dizer, essa é a vontade do nosso Deus, que nós sejamos suas testemunhas. Por exemplo, quantas são as pessoas que duvidam até da existência de Deus? Quantas são as pessoas que não acreditam, né? Não creem em Deus? Então, quem é que pode provar a elas que Deus existe? Porque Deus ninguém vê. Deus, ele é espírito, né? Como é que você vai falar com a pessoa que Deus realmente existe? Quando você diz para ela: olha, eu sou uma testemunha. Então, você, meu irmão, minha irmã, você tem que ser uma testemunha do Senhor Jesus. Você tem que ser uma testemunha verdadeira, através do seu caráter, através da sua vida, de uma vida abençoada, de uma família abençoada, de uma vida afastada das coisas erradas,
de um comportamento cristão, aí você vai estar sendo verdadeiramente, né, a testemunha de Deus diante de todos os homens. E é isso que Deus quer. Então, eu quero deixar essa mensagem, essa palavra ao seu coração. Você que está aí no Facebook, você que está aí no Orkut, você que está acompanhando esse vídeo, eu queria que você observasse, meu irmão e minha irmã, se você está sendo uma testemunha do Senhor Jesus, uma testemunha de Deus. Você é cristão. Você é cristão. Será onde você mora, aonde você vive, você é uma testemunha de Deus? As pessoas olham para você e vê Deus? Será que as pessoas olham para a sua vida e vê realmente a vontade de Deus? Porque Deus quer que você, que eu, que nós conheçamos a vontade dEle. E a vontade de Deus não é que a pessoa viva na miséria. A pessoa que está vivendo na miséria, ela não conhece a vontade de Deus. Né? A pessoa que só vive doente, ela não está conhecendo a vontade de Deus. Pessoa que não dorme de noite, tem depressão, né? Síndrome do pânico, então essa pessoa não conhece a vontade de Deus. Porque quando a pessoa conhece a vontade de Deus, a vida dela é uma vida abençoada e de qualidade. Então, eu quero deixar